pra gente começar. E a pergunta que fica, né? Qual é, qual é o maior desafio? E entre as mulheres, o maior desafio foi o quê? Comunicação. Sim, comunicação tem sido um dos maiores problemas no casamento das pessoas, porque um fala uma coisa, outro entende outra, um fala de um jeito e o outro fala de outro, e ninguém entende mais nada, né, do que quer dizer, do que o casal quer falar, e isso acaba sendo um grande problema, uma grande dificuldade. E isso pode ser muito, muito, muito diferente, isso pode ser completamente, enfim, resolvido. Verdade é essa. Então, deixa eu só, a gente só tá ajeitando aqui, é a primeira dessa série. E a verdade é que a gente quer fazer agora, toda quarta-feira eu vou estar aqui com você para trazer um tema, uma solução prática para o seu casamento, um jeito de funcionar realmente, né? É possível. Tem gente que fala assim, eu vou desistir, não é assim. Interessante é que a gente pensa assim, deixa eu só mostrar aqui qual que é. Me dá aqui, tá na aula de casadas. Essa aqui. Só pegando meu slide aqui, que a gente comecei antes aqui no YouTube. Vou abrir aqui. Isso. E aí, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente se casa e as pessoas acham que o conhecimento para ser casado é algo nato, que a gente já nasce sabendo. A gente é desse jeito aqui, eu sou obrigada a saber como funciona o casamento, sou obrigada a saber como me comunicar no casamento, e eu tenho que saber mesmo, porque é algo natural. Se briga é normal, se não briga é normal, se tem relação sexual sempre é normal, se não tem não é normal. Tudo parece que é natural e normal para esse casamento. E isso acaba não funcionando, porque se você vai escolher uma profissão, você já sabe naturalmente sobre aquela profissão? Não é bem, não é bem assim, não é? A gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa buscar coisas, artifícios e, enfim, precisamos sempre nos renovar e nos atualizar para que de fato possamos ter um casamento forte, um casamento com amizade, com parceria, vivendo aquele amor lá da época de solteiro, né? Mas depois que casa parece que se esfria. E eu quero trazer hoje 3 passos, 3 coisas que vocês devem fazer para solucionar essas questões. Eu vou começar aqui vou ligar aqui o Instagram e aí eu vou começar nos dois. E aí eu vou entrar de fato no conteúdo, tá bom? Deixa eu só começar aqui no Instagram. E aí, pessoal, a gente vai começar a live de hoje sobre como você conseguir conversar com seu marido, tá? Hoje é o dia. Sabe aquele silêncio que fica na sua casa, que parece que você fala sozinha, que não tem ninguém interagindo com você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí eu vou pedir o seguinte, antes da gente começar, eu tô transmitindo no YouTube, então se você tá aqui no Instagram, pode ir pro YouTube, tem link lá no canal do Telegram, tá? E tem link nos stories também. Acho que é só colocar uma racha pra cima que você consegue chegar aqui no YouTube, tá bom? No canal da Academia do Relacionamento... Não, tá no canal da Vanessa do Amor. Te mudou pra Vanessa, tá? É o seguinte, tudo que a gente vai... Um exemplo, digamos que você esteja indo para o Caribe, tá? Você tá indo pro Caribe, feliz da vida, e você ganhou passagens pra convidar uma amiga. E aí, você vai e manda pra sua amiga, assim, mas não disse pra onde é, o que acontece, o que vai ser lá. Não falou pra ela o que vai ser. Ela vai se interessar por ir? Talvez sim, talvez não. Então, o que é importante? É importante você se comunicar com ela e falar assim, olha, eu vou pro Caribe, vai ser super legal mandar foto, dizer qual vai ser a experiência, de que jeito que vai funcionar. E aí, o que você vai fazer? Mandando isso, ela vai se interessar muito mais com uma passagem solta na mão dela, não é verdade? Então eu vou te pedir para você convidar as suas amigas. Manda aí para sua amiga que você sabe que é casada. Não é para dizer que o casamento dela não é bom ou é bom. A verdade é que todos nós temos o potencial de nos aperfeiçoarmos no nosso casamento, em qualquer outra área da nossa vida. Não existe nada que esteja bom demais que não possa ser melhorado. Não é verdade? A gente sempre pode melhorar um pouco mais, sempre podemos nos aperfeiçoar. Eu, inclusive, aperfeiçoei alguns pontos do meu relacionamento quando eu estava preparando esse conteúdo, porque não existe
Nada que esteja, um conto de fadas. Não existe essa perfeição, mundo perfeito. Entre seres humanos, sempre estamos melhorando, sempre estamos nos aperfeiçoando. Então eu vou dar um minutinho para você parar aí e escrever uma coisinha para sua amiga assim: amiga, olha, a gente vai começar eu sei que você está ocupada porque é época de Natal, tá todo mundo envolvido com preparando comida, arrumando casa, vendo roupa, o que vai fazer amanhã, surpresa para as crianças. Foi até engraçado. Porque o Samuel falou assim, a gente não comprou o presente das crianças ainda, né? Aí as crianças não foram educadas aqui em casa acreditando no Papai Noel, mas o Pedro tava meio na dúvida se existia ou não, né? Ouvindo as crianças, conversa de rua e tal. E aí o Samuel falou assim, olha, o Papai Noel esse ano não vai vir, hein? Ele quebrou a bicicleta, não vai conseguir chegar aqui. Aí o Pedro, papai, eu já sei. O Papai Noel é o vovô Josimar. O meu pai tem uma fantasia de Papai Noel em casa. E o Pedro achou. Então ele acha agora que o Papai Noel é o meu pai. E é muito engraçado isso. Ai, meu Deus. E aí, o que acontece? Você tem que saber qual é a sua prioridade. Sua prioridade é preparar comida? É cuidar da casa agora? É descansar para amanhã fazer isso? Ou a sua prioridade é adquirir um conhecimento muito interessante para que você possa transformar e revolucionar o seu casamento? Então, é uma escolha. Se você está aqui, você escolheu pelo seu casamento, você escolheu por você, pelo seu aprendizado, pela sua autoestima, para você ser ouvida. Tá cansada já de falar e parece que tá falando com a parede. Então, esse é o momento. Um minutinho para você convidar uma amiga para fazer parte desse momento de transformação, tá bom? Convida aí, vou dar esse minutinho para você fazer isso, para a gente entrar de fato no conteúdo de hoje. É isso. Ó, você que tá no Instagram, tem o link do YouTube, que talvez fique mais confortável para você participar. Deixa eu mudar aqui. Tá bom? Talvez fique mais confortável para você entrar lá no YouTube pra gente fazer a live de hoje, tá? E aí, coloca aqui assim, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Ó. Me dou uma amiga. Então, a hora é essa. A gente vai começar. Vou até colocar um filtro aqui maravilhoso no Instagram. Não, querido. Aqui, ó. Com cílios, muito melhor, né? Então é assim, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, né? Vamos falar hoje sobre como você consegue conversar com seu marido e parar de falar com a parede, né? Que tenta falar com seu marido e nada acontece, ele não interage e não tem aquela conversa e não tem aquela interação entre vocês, que parece que você tá sozinho. Não está sozinho. Na verdade, você está podendo se comunicar, só que você precisa saber como. E aí eu separei 3 coisas para você ajustar e assim ter resultado na comunicação com seu marido. Essas 3 coisas, elas se tornam fundamentais para que você tenha resultado na sua comunicação com seu marido e vocês consigam estabelecer esse vínculo onde há uma unidade, há uma amizade, há um companheirismo, uma parceria. Existe uma coisa chamada na comunicação uma troca de informação ou um autodespir. E eu quero falar sobre isso para que você possa realmente usufruir dessa intimidade, de ser compreendida. E você pode pensar, Vanessa, será que isso existe no casamento mesmo? Existe. Existe sim, e é para você, e você pode usufruir disso. Uma coisa interessante é que quando você tá tentando e não tá tendo resultado, por quê? Como você está falando. E eu já briguei muito com meu marido porque a gente não conseguia se comunicar direito quando a gente se casou, porque é aquilo. Ninguém ensina, olha, quando você casar, você tem que fazer isso e isso. Eu não tive essa explicação, eu não tive essa orientação. Casamento era algo nato. Você casa meio que você sabe como se lidar, porque afinal de contas, você já veio de uma família e casamento é algo como se fosse algo natural, como comer. Até o comer, você não ensina para a criança como pega na colher. Hoje eu estava pintando com os meus filhos e eu estava corrigindo a pega da minha filha com um lápis para pintar. Porque tem que pintar desse jeito, é nesse traço. Então até o comer da criança, o pegar no lápis, a gente ensina.
E o se relacionar para o casamento, muitas vezes é algo assim, não, você tem que saber como se relaciona, como é uma vida de casado, como se fosse algo obrigatório, algo assim que você tem que saber, tem que fazer e funciona. Não é bem assim. A gente precisa sim de conhecimento, precisamos ler, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos entender primeiro quem a gente é, a nossa identidade, para entender o outro. E aí, eu quero que você analise a sua história agora. Porque eu já passei por isso, aprendi como fazer. E vou dizer assim, vivo um conto de fadas no meu casamento, eu nunca brigo. Não, claro que não, a gente se desentende, mas não falta o respeito. Não há aquelas palavras agressivas, não há algo que você se sinta agredida, isso que não pode. O desentendimento entre duas pessoas, é necessário a gente fazer essa diferença. Quando existe o desentendimento, significa que uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro e juntos eles vão formar uma nova ideia. Porque quando em um casamento só existe aquele marasmo, todo mundo pensa igual, não existe ideia nova, vira uma verdadeira coisa sem graça. A água não se renova, já viu? Que lugar que a água fica parada tem que fazer, tem que dragar, tudo mais, porque a água apodrece. E a mesma coisa no relacionamento que não tem um pensamento diferente, não tem diferenças, não tem uma ideia nova. Poxa, eu pensei em tal lugar, o outro não, eu queria em tal lugar. Então a gente pode então ir nesse lugar que vai ter um equilíbrio do que você gosta, do que eu gosto. Ah, beleza, vamos fazer isso então. Porque é um grande equilíbrio, né? Nem o que eu quero, nem o que ele quer, mas o que nós queremos para o nosso crescimento. E aí, analisando tudo isso, eu quero que você veja a sua história. E aí eu quero falar sobre a primeira coisa que é o como. Como você fala. E o como você fala é muito mais do que um simples assim, eu falo de forma grosseira ou falo de forma amável. Eu quero ir um pouquinho mais profundo na sua história familiar, de como você tá lá com a sua família, de como você interage com ela, do que você ouviu, do que você aprendeu, do que você acha que é certo, do que você acha que é errado. Tudo isso vai influenciar nos seus resultados. Como você fala, de que maneira você está falando. Tem uma coisa aqui que eu quero falar para você, que é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Cadê o... Não tô achando aqui. E aí, do jeito que você fala, é o seguinte. Eu lembrei até, anotei aqui uma história, que é quando eu fiz uma lista de compra pro Samuel um dia desse. Fiz uma lista de compra para ele e coloquei na parte de legumes, tá? Milho, coloquei cenoura, beterraba, inhame, batata e tal, aí tava lá, milho. Quando chegou com as compras, o que ele trouxe? Uma lata de milho. E eu falei, gente, uma lata de milho? Pra que essa lata de milho? Na verdade, ele entendeu que o milho era uma lata. Ele interpretou dessa forma. Ele falou de uma coisa e eu tava falando de outra. Completamente diferente. Tem uma imagem que eu vou colocar aqui, que é essa aqui, ó. Que o pinguim, ele fala assim, olha, nada. E o pinguim que tá na água fala assim, quê? Tipo assim, uma interrogação. E aí ele grita de novo, nada! E o pinguim não entende nada. E ele repete de novo, só que gritando já, nada! E aí, quando vem, já tem uma baleia engolindo, né? Aquele pinguinzinho, porque é a forma que ele estava interpretando. Um estava dizendo nada, mas era nadar de nadar. E o outro nada como se nada tivesse acontecendo. Então, você precisa entender assim, ó, quem eu sou nessa história. O que eu estou falando, como eu estou falando e como o outro está interpretando. De que maneira isso está acontecendo. Porque senão seus resultados não vão acontecer. E aí, vira uma coisa interessante que eu quero te mostrar é o seguinte, é um processo. Tirou aqui de novo, eu não tô conseguindo. Aqui, deixa eu só pegar aqui. E aí eu quero que você entenda o seguinte, ó. Você recebeu uma forma. E aí nessa história sua, eu quero que você lembre de como você escutou, do que você viveu, da sua história, daquilo que você aprendeu, sabe? Quais foram as coisas que foram verdades para você? Deixa eu só tirar aqui. O que foram as verdades para você?
O que você aprendeu na sua história? Sabe, talvez na sua história você tenha aprendido algumas coisas que na história dele foi diferente, né? Digamos que para você, nessa época de Natal, é essencial ter uma árvore de Natal montada, uma ceia bonita, a família toda junta, toda reunida. E aí você acha que isso é essencial, comprar presente para todas as pessoas da família. Isso é algo assim muito importante. Mas para ele, pra que isso? Um chinelo, uma bermuda, tá tudo certo. Árvore de Natal pra quê? A gente pega uma árvore da rua, coloca dentro de casa e tá tudo certo, tá funcionando. Falando de forma de extremos, para você se adaptar entendendo a sua realidade. Talvez na sua casa seja o contrário. Ele que queria comprar presente para todo mundo e você é que fala que não precisa comprar nada para ninguém. Mas o que eu quero dizer é que o formato de vocês é diferente. Ele tem um formato, você tem um outro formato e juntos vocês não se encaixam assim. O que vocês precisam entender é que essas forminhas aprenderam coisas diferentes, ouviram coisas diferentes. Então vocês sentem as experiências, as coisas que acontecem no mundo de uma maneira diferente. Então é preciso ajustar isso para que vocês consigam ter bons resultados no relacionamento. E uma coisa interessante é que eu quero colocar aqui do lado. Uma pergunta que fica, né, pra você, que é isso aqui, ó. Qual é a sua bagagem? O que você traz? Peguei até uma bolsa aqui pra falar assim. O que você traz aí na sua bolsa? O que tá lá dentro? O que tá dentro da sua bolsa? Talvez na sua bagagem de vida tenha entrado a rejeição. Talvez você tenha presenciado muitas brigas no casamento dos seus pais. Talvez você tenha escutado que você não é capaz, que você não consegue, que você não é aquilo tudo que disseram, né? Que talvez você é uma idiota, que você é feia, que você é burra. Talvez você tenha escutado muitas coisas ruins e você acabou acreditando nisso tudo. Acabou dando crédito para tudo aquilo que falaram a seu respeito. Acabou acreditando naquilo que falaram para você e que não compreende a verdade. Acreditou em um monte de coisa, mas que não está funcionando com você e parece que a sua vida fica empatada. Parece que você não se ama mais, que não se aprecia, que não gosta de quem você é, não gosta daquilo que você construiu. Por quê? Porque está ainda dando voz, dando ouvido às vozes que você escutou ao longo da sua história. Essas vozes não podem ocupar as suas ações, não podem te paralisar ou te mover. Porque se você se move com aquilo que as pessoas disseram a seu respeito, você vai se mover na direção errada. Não pode ficar que nem Alice no País das Maravilhas. Para que caminho que eu vou? Não sei. Você tem que saber o seu caminho. Você precisa saber o seu roteiro. E entender a sua bagagem faz você agora, meu convite para você é você abrir a sua bagagem e você tirar lá de dentro aquilo que não serve mais, aquilo que não compete mais a você, aquelas coisas que falaram de você e que não te representam, que não simbolizam quem você é, que não dizem realmente a respeito da sua identidade, mas da identidade das pessoas que falaram a seu respeito. Então, o que elas disseram representa mais sobre elas do que realmente sobre você. Um dia desse eu estava fazendo um atendimento e uma mulher já de uma idade avançada falou assim, poxa, eu nunca falei pra ninguém, mas agora eu vou falar diante da minha família que, na verdade, eu fui abusada na minha infância. E foi um momento muito emocionante. Mas aquela mulher carregou por décadas uma história de abuso, uma dor, uma ferida na alma, algo que estava comprometendo o casamento dela, mas ela não se sentia à vontade, confortável para tirar aquilo da bagagem. Aquela mágoa estava doendo muito e ela guardou como se fosse uma recordação daquela dor. Não faça isso com você. Lembre-se sempre de pegar essa mágoa e desprezar ela. Então agora é um momento de você abrir a sua bagagem e você retirar de dentro o que não serve. E o que não serve na sua história? O que não serve para você? O que você viveu? Quais foram as palavras? E aí eu quero te convidar a fazer uma coisa muito interessante agora comigo, que é o seguinte. Você precisa diferenciar o que representa as pessoas que viveram com você,
as pessoas da sua história e o que representa de fato a sua identidade. Existe um abismo nessa diferença, uma diferença enorme entre aquilo que falaram a seu respeito e que você acredita que é você e aquilo que de fato é você. São duas coisas completamente opostas. E o primeiro passo é você se conscientizar disso. Então, quero te pedir, pense em um episódio e uma conversa específica que você tenha vivido na sua infância. O que você viveu na sua infância em relação a diálogo? Pensa aí, o que foi que você viu? O que você presenciou? Que te falaram? Que você viu assim, uma cena talvez dos seus pais, dos seus tios, teve uma briga, que teve alguma confusão e que você presenciou aquilo tudo e aquilo tudo fez sentido para você e você tomou isso como uma verdade. Você consegue identificar? Um minutinho para você pensar. Pensa aí. Não posso nem pôr uma música aqui, como eu gosto de fazer em mentoria, por conta do YouTube para não derrubar. Mas é o momento de você refletir. Qual foi o momento na sua vida, né, um momento importante, significante, quando você era criança ainda, que você tenha visto um diálogo? Como era essa conversa? Qual era o tom de voz dessas pessoas? Como elas falavam? Elas gritavam ou elas falavam com doçura? Elas eram grosseiras? Tinham um diálogo assim ríspido ou era um diálogo amável? Qual era o tom dessa conversa? Essa resposta você vai guardar aí agora, por um minutinho, e vai pensar no seguinte: consegue perceber e entender algum momento que você age na sua casa, que você conversa com seu marido do mesmo jeito que você ouvia as pessoas conversando na sua casa quando você era criança? Consegue identificar um momento em que você também acaba repetindo e fazendo igualzinho as pessoas lá quando você era criança e que hoje você acaba fazendo a mesma coisa? Então, e agora você consegue perceber que você é diferente daquilo que disseram que você é? Que esse comportamento que às vezes você faz, que você se sente angustiada, triste, magoada, não representa você, mas que representa as pessoas que educaram você, as pessoas que foram exemplos para você ao longo de toda a sua história e que hoje você acaba repetindo o comportamento delas, achando que isso representa você e os seus resultados estão ruins. Por quê? Porque você ainda não assumiu sua identidade. E Vanessa, mas o que isso tem a ver com meu marido, com minha conversa? Tem tudo a ver. Porque eu não vou dar aqui só uma dica para você começar a conversar com seu marido. Eu quero ir lá na causa que faz você se comunicar mal, de forma ruim com ele. Porque você não entende ainda o que acontece lá dentro, na sua raiz. Sabe? Quando você vai adubar uma planta, que você tem que colocar vitaminas na raiz dela, não adianta só mais colocar água ou tirar as folhas que estão queimadas. Você precisa colocar terra nova, tirar as coisas ruins que estão na terra. Pois é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Tirando as coisas que não prestam mais, colocando coisas novas, para que você de fato possa entender quem você é e começar uma nova história de diálogo com seu marido. E aí, fazendo isso, você vai para a nova fase, que é o que você fala. Pois é, não é mais agora só o como. O como tem aquela questão de onde você fala, porque você acaba trazendo com você uma história familiar, né? Você acaba repetindo esse tom, a maneira, e aí você não é você, e isso te prejudica, porque você já vem com as suas mágoas, com os seus traumas, querendo que o seu marido supra suas carências. É super carente, sabe? Quando a mulher tem essas coisas, tem os dois opostos. Mulher, a gente às vezes quer dizer que mulher é sempre carente, não é não. Tem o homem que é carente, o homem que gosta de falar muito e a mulher que gosta de falar pouco. Não é a maioria, mas acontece. E aí, o que você tem que entender? Que aquilo ali não representava mais você
e que você não vai usar o seu marido para suprir suas carências. Ele não vai ser aquele, né, aquele pirulito. No momento que você caía na rua, sua mãe falava, não, toma aqui, filha, fica calminha. Não, não é. Ele vai ser seu marido, mas não existe um momento para conversar. E aí tem essa questão agora do que você fala. O que você fala, qual é o tom? É um tom elogioso, né? Um tom de elogio, é um tom crítico. E aí eu coloquei 2 exemplos aqui que é: você tá tão cansado, amor, mas sempre se preocupa com o sustento da família. É uma forma de elogiar. Quando você queria que ele tivesse mais atenção com você, mais cuidado, mais zelo, mas aí você consegue trazer uma qualidade dele. E o outro lado seria: você nunca dá atenção pra gente. Você sempre chega, se larga lá no sofá, vai ver uma televisão, vai ver um videogame, vai ver um negócio, mas a gente nunca tem um tempo de qualidade. E aí, os dois têm uma conotação de uma queixa, de uma exigência. Mas o que falou que muda são as palavras que foram usadas. Como aquilo que você disse, as palavras podem trazer um tom crítico que faz com que a pessoa se afaste ainda mais, faz com que ela não queira ainda mais contato, não se aproxime ainda mais. Por quê? Porque se sente sempre cobrada e coagida e nunca acolhida. Então, uma das coisas para o seu marido começar a ter contato com você é faça com que ele se sinta acolhido por você. Faça com que ele se sinta amado por você. Faça com que ele se sinta entendido e compreendido, porque mulheres querem muito ser compreendidas. Eu sei que você quer ser compreendida pelo seu marido. Eu sei que às vezes ele fala coisas que você não gostaria de ouvir. Eu sei que você gostaria que ele te elogiasse, que ele reconhecesse o seu valor, que ele reconhecesse o seu esforço, né, de trabalhar fora, cuida de criança, faz um monte de coisa, tem que dar conta de tanta coisa e ainda tem que compreender o homem. Então, só que se você sempre se posiciona como uma pessoa que quer ser compreendida e ele também se posiciona como alguém que quer ser compreendido, esse relacionamento vai acabar onde? Onde vocês vão chegar? É necessário que vocês deem um passo, cada um dê um passo para trás das suas próprias exigências, das suas próprias necessidades e deem um passo para frente na necessidade do outro. E dessa forma vocês se encontrem, vocês consigam descobrir um no outro essa afetividade. Existe 2 tipos, né, de comunicação que eu falei aqui, quando você tem o afeto, quando você tem a crítica, mas o passo a passo para chegar nessa comunicação, lá atrás, quando você começou a namorar com seu marido, vocês dois estavam lá conversando, e aí começaram aquele bate-papo, e aí vocês começaram a se sentir, lembra? Vai lembrando lá atrás como é que foi. E aí se sentindo mais atraídos um pelo outro, acabou criando uma confiança e começaram a trocar informações. Começaram a falar um pouco da vida, trocando informações. Conversando, um dava um pouco de informação e o outro dava outra. Conversas do dia a dia. Ah, porque na minha casa é assim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu gosto disso, já fui em tal lugar. Geralmente são os assuntos que vão permeando ali no momento da conquista. Depois que já se sente confortável em um ambiente assim seguro, pois posso confiar nessa pessoa. Foi quando você começou a se entregar por ele e achar, poxa, eu confio no meu marido, esse cara, ele merece minha confiança, ele me ama, ele me respeita. Então, existe o autodespir. E esse autodespir é você, de fato, conseguir ver no outro um ambiente confiável o suficiente para você abrir o seu coração e falar das suas demandas emocionais, daquilo que te fere, daquilo que te machuca, das suas histórias. E tem pessoas que se ferem demais porque mal conhecem as outras e já começam a falar de intimidade, de coisas profundas do seu dia a dia. Existe esse passo a passo para chegar no autodespir. E esse autodespir, que é esse se entregar e falar para o outro tudo que pensa, espera reciprocidade, espera que o outro realmente fale de coisas interessantes, que fale de coisas legais, que seja uma pessoa que queira estar em sintonia com você, que queira compartilhar. E aí o que você acaba fazendo? Você pega e simplesmente não supre esse vazio do autodespir do outro e nem o outro supre você. E isso vira um grande vazio no casamento, um grande buraco.
E geralmente é formado por duas pessoas, né? Obviamente, mas eu quero dois perfis. Um perfil de uma pessoa que é o perseguidor, aquele que corre atrás, que é o mais meloso, que liga, que chama, que exige atenção, que exige cuidado, que exige carinho. E o outro parece que está sempre fugindo, que não dá atenção, que se basta apenas em dar informações. Sabe quando o marido dá informação? Ah, dá informação de onde vai, dá informação do que vai fazer, mas você não sabe o que passa no coração dele. Não fala das angústias, não fala das tristezas, dos sonhos verdadeiramente, mas só parece aquela pessoa angustiada, triste, chateada, e não fala de verdade o que está passando dentro do coração. Não fala de verdade o que está passando de angústia, de mágoa. E aí fica esse distanciamento do casamento. Um de cada lado. Mas de fato não tem aquela profundidade, aquela conexão, aquela cola entre vocês para se amarem, para se respeitarem, para serem um casal conectado e unido. Então, entenda uma coisa. Quando vocês conseguirem se ajustar, mas de que maneira? Você pode perguntar, de que maneira que eu vou me ajustar, Vanessa? Que a gente tá brigando pra caramba aqui. É o seguinte, eu sei que você queria que seu marido tivesse a mesma conexão que você tem com ele. Que ele tivesse a mesma entrega que você tem com ele. Que ele pudesse entender você e você ser compreendida nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de dor, quando você está se sentindo sozinha. Alguém realmente que dividisse tarefa com você. Alguém que compartilhasse os seus sonhos, que falasse quando está sentindo alguma coisa. Alguém que entendesse e soubesse, assim, conversa do seu dia a dia, tipo aquelas fofocas assim que você não pode fazer com ninguém, você queria falar com seu marido, que é a pessoa que você mais confia. E às vezes não é compreendida por ele. Mas entenda o seguinte, enquanto você ficar cobrando ele, enquanto você ficar exigindo dele isso, ele vai se tornar um fugitivo de você. E você não vai conseguir resultados positivos. Mas quando você adotar um comportamento um pouco mais assim, não vou ficar exigindo, não vou bancar a chata, não vou bancar aquela que está sempre pedindo carinho, pedindo afeto, reclamando que ele não está aqui, que ele não ajuda, que ele não compreende. Quando mudar isso, pode ter certeza que os seus resultados vão mudar também. Por quê? Porque ele não vai se sentir mais acolhido. E aí eu sei que você, eu queria tanto que ele mudasse. Todo mundo quer que o outro mude. Mas quando você mudar essa parte no seu comportamento, vai mudar nele. E como que muda também isso no seu comportamento? Quando você passa a se amar, quando você passa a se respeitar, quando você passa a acreditar em você, quando você passa a entender o seu verdadeiro valor. Porque muitas vezes as mulheres ficam inseguras com o marido porque elas querem, na verdade, suprir essa necessidade que tem dentro do coração delas quando elas já não acreditam mais nelas. Mas entenda uma coisa, sentimento tem presença. Sabe quando tem um cachorro bravo? E aí falaram assim pra você quando era criança. Olha, não demonstra medo, porque ele sente. Já ouviu falar isso? Quando você está perto de um cachorro bravo? Não demonstra medo, porque se você demonstrar medo pra ele, ele sente e aí que ele morde. É a mesma coisa no seu casamento. Os seus sentimentos de fracasso, de tristeza, de carência, de uma mulher não tão bem realizada, de alguma forma eles passam, seu marido sente, e ele reage com você de acordo com o que você mesma sente por você. Compreende? A partir do momento que você entender o seu valor, se tornar uma mulher poderosa, uma mulher sábia, uma mulher que, sabe, compreende quem é, tem a sua identidade bem definida, aí ele vai começar a respeitar você por esse valor que você mesma atribui a você. Mas enquanto você ficar, eu não sei, sabe, aquele coque no cabelo, não se cuida mais, não se ama, não se preserva, sempre chateada porque tem que arrumar a casa, tem que fazer as coisas, tá cansada do trabalho, porque a vida lá no trabalho não tá difícil. Acabou aqueles assuntos quando vocês eram solteiros, que vocês falavam sobre filme, sobre viagem, sobre amigos, sobre o esporte. Acabou isso. E aí a vida de vocês se resume ao assunto de vocês, se resume a simplesmente a falar sobre os problemas do dia a dia. E isso cria um distanciamento entre vocês. Então, ao invés de você se concentrar em falar sobre esses desafios, sobre esses problemas todos,
Crie um hobby entre vocês. Crie uma interseção onde vocês possam se encontrar e falar realmente o que pensam. E falar coisas legais, que fujam do trabalho, fujam de falar do chefe chato, fujam de falar do filho que não foi bem na escola, da criança que acabou a fralda ou que tem que ir no mercado. Que fuja desses assuntos, mas que vocês de fato possam falar de coisas interessantes, que os dois se sintam interessados por isso. Não que um se sinta interessado, mas que os dois se sintam conectados com isso e queiram compartilhar. Ai, queria um hobby. E é isso. Eu quero fazer. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Acho que dá pra ver. Assim, ó. Como se vocês estivessem assim. Você tá lá no seu mundo, no seu trabalho, fazendo as suas coisas. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra vocês verem aqui também, ó. Tá lá no seu mundo, no seu trabalho, fazendo as suas coisas. E aí, de repente, ele também tem as coisas dele pra fazer. Só que aqui, o que vocês se encontram aqui nesse meio é só nas tarefas de casa, é só nas coisas do dia a dia, assim, tudo muito chato, tudo com obrigação, coisa de trabalho, não tem prazer. Mas aí quando vocês decidem, não sei nem onde está o apagador, vamos fazer assim, quando vocês decidem fazer algo legal juntos, digamos que agora, ó, vou dar um exemplo prático até do que eu fiz aqui em casa esses dias, a gente foi acampar. E aí, eu e o Samuel, a gente vive em mundos, né, um pouco diferentes. A gente faz coisas juntos, né, ainda mais da academia, mas, assim, em coisas diferentes. E aí, o que a gente fez para poder estar junto? Não foi proposital para isso, mas funcionou muito bem para isso, que juntou os nossos mundos completamente. A gente acampou em família. É algo fora do trabalho, foi um hobby, foi algo interessante, que aí, ó, criou o meu mundo aqui com o mundo dele. E aqui nessa interseção, ó, não ficou só o trabalho ou as obrigações, as crianças, a família, não. Entrou um acampamento, entrou outros assuntos, coisas que a gente tinha que comprar para levar, um passeio legal, qual a trilha que a gente ia fazer, qual o roteiro, quais são as praias, quais os horários que a gente ia ficar. Tudo isso entrou na nossa comunicação. Foi um hobby, foi algo divertido. E é isso que eu estou propondo você fazer com o seu marido. Algo bem prático. Para você terminar o dia de hoje e já saber o que você vai fazer. Você pegar aqui, simplesmente, e entender. O que eu vou fazer com ele? Eu sou desse universo e ele é desse universo. Mas o que vai compor esse universo aqui do meio? Onde nós dois vamos compartilhar algo legal. Onde vai ser divertido, a gente vai passear, vai ser algo interessante. Que não entra nessa interseção terceiros. Mas o casal. Se tiverem filhos, os filhos podem, né, entrar, mas não como protagonistas, mas como coadjuvantes. E aí é o casal que precisa interagir, compartilhar, criar vínculo, ter amizade um com o outro. É isso que faz de vocês um casal forte. Mas querer achar que eu tô no meu mundo e ele vai entrar no meu, ou ele tá no mundo dele, eu vou entrar no dele, é muito complicado. Porque aí você vai parecer que sempre você que tá dando e não recebe nada. E ele que parece que tem que entrar no seu mundo, te entender e também não entende nada. Então cria alguma coisa. Pensa aí agora. O que você pode fazer hoje para criar vínculo com seu marido? Será que é um esporte? Será que é um passeio? Ajudar as pessoas? O que você com seu marido podem fazer para vocês terem assunto juntos? Isso faz com que gere vida no casamento de vocês. Transforme o dia a dia. E aí eu quero entrar nesse tópico daqui, esse último tópico aqui, que fala sobre, é o seguinte. Onde você fala? Qual é o lugar que você fala? Literalmente. Porque você às vezes quer falar as coisas em um momento inoportuno, que não é tão interessante assim. É o seguinte, talvez você queira falar para ter razão, e aí você fica muito chateada quando ele faz algum comentário na reunião de família. E aí nessa reunião você fica tão chateado que você não aguenta, abre a sua boca e reclama. E fala, e aí acaba expondo ele ao ridículo ou ele que faz isso com você. Eu me lembro de um casal que falava isso, que ele era muito grosseiro com ela na frente dos outros. E aí o que ela fazia? Então não vai ter sexo não. Não vai ter sexo. E travava, bloqueava ele nessa área. E aí
não ficava bom o casamento, porque aí ele ficava com mais fome, porque o anseio pela sexualidade é como se fosse da fome. Quando a gente fica com fome, a gente fica mal-humorado, a gente fica grosseiro, a gente fica chato, não é verdade? E aí ele ficava grosseiro e continuava fazendo grosseria com ela na frente dos outros, de qualquer pessoa, e ela continuava não tendo sexualidade com ele, e ele continuava grosseiro com ela e ficava retroalimentando. E aí, esse círculo que nunca acabava, né, tava destruindo o casamento deles. E isso só acaba quando um decide parar. E aí tem gente que fala assim, mas agora a responsabilidade é toda da mulher, então. Não, a responsabilidade é dos dois. Mas quando um para, o outro não tem mais com quem competir. Não tem mais o motivo. Acabou. Vai competir com quem? Vai brigar com quem se o outro não tá brigando? Se o outro não corresponde à minha ausência, à minha insegurança, se o outro não corresponde mais ao meu silêncio, se o outro não corresponde mais à minha indiferença. E aí você fala assim, então se não corresponde mais, o outro fala assim, então eu vou ter que mudar. Aí ele chega em casa agora, e ao invés de você falar um monte de coisa do seu dia a dia, que você brigou na escola, que falou um monte de coisa, que o menino chegou, que o menino bateu, que o menino apanhou, que não sei o que lá, que dentro da casa não tem comida pronta, que não fez isso, que não fez aquilo. Ao invés de você falar um monte de coisa do seu dia a dia, tá tudo ruim, o que você vai fazer? Você vai, oi amor, tudo bem? Boa noite, que bom que você chegou. Tem comida pronta ainda não, a gente tá fazendo, você quer me ajudar? Se você puder me ajudar, vai ficar pronto mais rápido, né? Aí é o seguinte, o que mudou? O seu tom de voz, a maneira que você falou, sem exigir, sem cobrar, sem reclamação, o que você tá sentindo por dentro. Se você tem filho, você já viveu essa experiência de tentar colocar a criança para dormir e você tá agitada, que quer resolver as coisas, tá doida para aquela criança dormir e você poder finalmente fazer tudo o que você tem que fazer. Aí você tenta colocar a criança para dormir e a criança absolutamente nunca dorme, não dorme. E você fica, caramba, essa criança não dorme e eu quero fazer com essa criança dormir. E parece que a criança só dorme quando você dorme. Experimenta fazer seu filho dormir e deitar com ele que você vai dormir na hora. Eu falo que o Pedro, meu filho, é um diazepam. Se eu colocar ele pra dormir, já era, eu vou dormir também. Por quê? Porque eu entro em rapó com ele. É a única maneira de eu fazer ele dormir. Se ele não tiver assim, né? Porque ele é uma criança que deita e dorme, graças a Deus. Vai lá e deitou e dormiu, como foi hoje. E então, se eu tiver que fazer ele dormir, é assim. Eu vou ter que entrar em rapó com ele. Que rapó é sentir a mesma vibração que ele, entrar em sintonia com ele. E é isso que você precisa fazer com o seu marido. Entrar em sintonia com o seu marido. Existe algo que as palavras, maridos podem mentir, mas os olhos dos maridos nunca mentem. Já viu uma mulher enganada? Não. Mulher nunca é enganada. Mulher sabe quando o homem está mentindo para ela. O que às vezes atrapalha esse diagnóstico são os traumas dela, as vivências ruins que ela já tenha visto na sua família quanto experiência própria, que faz com que ela desconfie de todo mundo e acabe tendo um coração enganoso. E ela acaba se enganando. Mas os olhos, a maneira de falar, a expressão verbal, tudo isso revela a verdade. Já viu que a mulher sempre sabe? Quando ela começa a desconfiar porque tem alguma coisa errada. Porque a mulher tem um negócio diferente que sabe das coisas. Você sabe das coisas. Você entende o universo do seu marido. Você sabe como conquistar ele. Você não precisa vir aqui numa live para eu poder dizer como você vai conquistar de fato seu marido. O que você precisa é se cuidar. É entender quem você é. É entender se você tem feridas na sua alma. É entender se você tem feridas na sua história. E dessa forma, reparando a sua história, você vai conseguir usar da sua sabedoria para resolver as questões do seu casamento. Por isso que a primeira coisa que eu falei hoje aqui foi como você fala, porque é de acordo com a sua origem familiar, das coisas que você aprendeu, que é certo, que é errado, e acaba se comunicando daquela maneira que você aprendeu e não tem bons resultados. Mas por quê? Porque acaba agindo não de acordo com a sua identidade, mas com a dos seus ancestrais, as pessoas que te ensinaram e que você acabou repetindo um modelo.
Não por uma maldição hereditária, mas por uma herança comportamental. Você acaba repetindo esses modelos. E o objetivo é fazer você entender a sua identidade, reconhecendo isso e tendo resultados completamente diferentes. Então hoje, para você já terminar aqui, ó, e começar a conversar com seu marido, não mude, não tenha aquele tom de voz autoritário, como se você fosse um general na sua casa, como se você desse ordens. Ninguém gosta de receber ordem. Ninguém gosta de ficar sendo mandado. A gente já é mandado no trabalho, não é verdade? No trabalho, se você trabalha e tem um chefe, as pessoas mandam em você. E não é interessante, não é agradável. Então, se não é agradável ser mandado pelo chefe, se você não gosta, não seja um chefe dentro de casa. Tenha doçura para falar. Nesse como falar também é disso. Qual é o tom da sua voz? Se eu estivesse falando assim, gente, olha só, você tem que falar com seu marido assim, 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 você tem que falar com seu marido... Você ia gostar que eu falasse assim com você? Que eu desse uma ordem? Olha, porque você tem que falar com seu marido, é isso, isso e isso. Você fica chateada, porque você não quer uma ordem, você não quer aqui alguém para te dar uma ordem. Você quer alguém para dialogar, para criar um vínculo, para ter amizade, para a gente começar a ter aqui uma interação. É isso que as pessoas procuram. Todo mundo procura alguém que acolha a sua dor. E eu sei que é isso que você também quer que seu marido faça com você. Então, feito isso, aí as coisas mudam. E as coisas mudam tanto que você vai conseguir descobrir qual o hobby que você pode ter com ele. Qual coisa? Você pode, mas meu marido nem sai de casa, Vanessa, não quer nada. Oh, meu Deus, não faz nada comigo. Começa, sei lá, entra no mundo dele primeiro, sabe? Sei lá, se ele só quer ver futebol, senta um dia do lado dele pra ver futebol, mesmo que você não goste, até que ele percebe, opa, acho que eu vou fazer uma coisa que ela gosta. Porque ela tá cedendo ao ponto de fazer algo que eu sei que não tem nada a ver com ela. E aí você vai começar a conquistar o coração dele. E vocês vão ter assunto. Porque recebi uma mensagem de uma moça que falou assim, poxa, mas ele gosta de jogar videogame com uma amiga do trabalho e eu não sei nada disso e fico muito chateado. Ah, sei lá, aprende a jogar, sabe? Só pra entrar no mundo dele. E aí você que vai ser a menina que vê Netflix com ele, que assiste as séries, que vê as coisas, que vê vídeo do YouTube e que vê sei lá o quê, e que troca vídeo, que troca figurinha, tem assunto. Então crie assunto, você precisa criar assunto e sair apenas do seu universo ou só do universo dele, mas criar alguma coisa, uma interseção entre vocês que gere essa unidade. Por isso que eu falo que é tão interessante ter um propósito. Qual é o propósito seu e do seu marido juntos? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem conquistar? O que vocês querem fazer? É isso que faz vocês terem assunto. É isso que faz vocês terem um objetivo de vida juntos, serem conectados o suficiente para que nada venha romper essa relação. Então, se tem algo que eu posso dizer hoje para você crie um vínculo incrível com seu marido, ao ponto, de vocês não se romperem, mas não porque você é extraordinariamente a mulher que dá conta de todas as coisas, porque você não vai dar conta, você vai ficar sobrecarregada e cansada. O que vai fazer você dar conta é o seu posicionamento de parceria, de criar um vínculo com ele. A parceria que você tanto quer ver nele começa em você, tá bom? A gente vai falar muito mais. Eu vou fazer um desafio no dia 25. Aqui vai começar de 7 dias pra gente começar o ano de forma diferente. Vão ser lives mais curtas, pela manhã, 8 horas da manhã, mas com uma mudança, para gerar mudança e gerar que comece o ano de uma forma já completamente diferente, com hábitos novos, com realmente um comportamento positivo para você ter resultados positivos no seu casamento. Tá bem? Combinado? Vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. É isso, gente, um beijo e até mais. Eu vou colocar depois nos stories a enquete de como que a gente vai fazer aí para os próximos dias, para você ficar atento sobre os desafios, sobre as coisas que vão acontecer. Vai ter muita coisa legal e eu conto com vocês, tá bom? Um beijo! E aqui, você que está aqui no YouTube, gente, muito obrigada. Deixa eu ver aqui, vou responder a pergunta de vocês. Laís falou, já tô aqui ligadinha. Que bom, Laís. Meu marido não fala comigo de jeito nenhum. Tenho saudade das minhas primeiras vezes, onde estávamos em um romance jovial. Olha, é possível sim que ele fale com você.
É possível sim que vocês consigam uma interação, que vocês consigam essa amizade, mas tenta mudar a maneira como você está falando com ele, sabe? A maneira que você está interagindo, porque talvez você esteja falando de uma maneira que só está transparecendo sua mágoa, sua ferida. Eu coloquei até uma história aqui, deixa eu falar para vocês. Aqui, ó. Eu até escrevi a história, que fala assim, ó. Ai, gente, não coloquei aqui a história. Tem uma história aqui, ó. A história fala assim, ó. Não vou conseguir escrever. Eu coloquei um nome fictício pra não expor ninguém. Fala assim: Eric e Fernanda, um casal de profissionais quase chegando a 40 anos, enfrentando uma crise no casamento. Eric e Fernanda são capazes de se comunicar de forma relativamente aberta sobre vários assuntos de suas vidas, que se resumem em uma verdadeira troca de informações rasas do dia a dia. Existem alguns pontos mais sensíveis que são tóxicos quando são tocados, né? Quando são falados. E como saída com amigos, intromissões dos familiares, ausência de ajuda nas tarefas de casa, dentre outras coisas. Quando acontecem esses assuntos, Eric fica muito confuso e abatido, com dificuldade de encontrar palavras e se omite em silêncio. E Fernanda fica furiosa e começa a falar coisas que está sobrecarregada, já gritando, muito chateada. O autodespir e a intimidade na comunicação está comprometida nessa relação, que se resume a uma troca de informação. Eric tem um compromisso com a sinceridade. Fala o que pensa, não mede as palavras que são usadas para ele e se basta nas informações que ele troca com a esposa do que está fazendo. Para ele isso é necessário. Já para Fernanda é necessário o autodespir e espera que o mesmo no marido. Algumas vezes essa diferença funciona, mas nos últimos tempos tem gerado um grande distanciamento entre eles, onde um se esconde em seu silêncio e omissão, parecendo deprimido e desanimado, e a Fernanda já fica enfurecida com o silêncio do marido, se sentindo rejeitada e não amada. E a maioria das suas tentativas para uma comunicação com o autodespir geram, portanto, amargura e rancor. Esse caso que eu escrevi hoje aqui, de uma pessoa que me mandou, ele relata o caso de muitas mulheres, talvez o seu caso, que você quer. O autodespir aqui representa uma intimidade, algo assim do interior, do seu íntimo, da sua história. E aí o outro não corresponde, o outro não fala. Então tá a esposa lá falando tudo, se expondo, falando coisas interessantes, falando coisas que realmente mexem com ela. E aí ele não dá feedback, fica escondido no seu casulo, fica dentro da ostra, fica lá calado, não fala nada, não se comunica. E isso gera amargura na esposa, gera rancor, porque afinal de contas tá falando com quem? Tá falando com um amigo, tá falando com a mãe dele, tá falando com um parente e não fala comigo. E aí ela se sente rejeitada. E se essa mulher já foi rejeitada na sua história, no seu contexto, aí piora tudo. Aí as coisas não ficam boas. As coisas acabam não funcionando. Então, o que acontece? Como fazer? Ela precisa criar artifícios para entrar no mundo dele, desse vazio, e ele precisa entrar no mundo dela. Eu não vou falar o que o homem precisa fazer, porque eu estou aqui só com mulheres. Então, eu vou falar apenas da parte dela. Vanessa, só então a mulher precisa fazer alguma coisa? Não, os dois precisam fazer. Mas eu vou me conter aqui em falar para a mulher, porque eu estou falando para as mulheres. Então, não adianta eu falar o que o homem tem que fazer, que você vai ficar chateada a pau da vida aí, querendo que seu marido faça alguma coisa e vai achar que seu casamento não tem jeito porque ele não vai mudar. E não é assim. Se você mudar, de verdade, as coisas começam a mudar. A nossa vida, ela é de verdade sistêmica. Quando eu mudo, as outras áreas da minha vida mudam. E, inclusive, quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. Já reparou que quando você está com uma amiga e essa amiga tem um sotaque, ela fala de um jeito engraçado, tem, sabe, tem uma mania, um trocadilho, e você, quando de repente se pega, opa, tô fazendo igualzinho a minha amiga, tô fazendo desse jeito, parece com ela. E aí você repara que você já tá parecendo com ela. É a mesma coisa com o seu marido. Se você começa a fazer diferente,
Começa a deixar de ser aquela nocauteadora, aquela mulher que quando entra na briga e é pra nocautear, é só quando o oponente cai no ringue. E aí é um casamento infeliz. É um casamento que não tem reciprocidade, não tem amor, não tem afeto e vocês acabam tendo uma grande briga. Como fazer para resolver isso? Quando você tirar esse posicionamento, ele vai começar a sentir essa mudança que aconteceu em você e vai mudar também. Então, mude esse comportamento. Mude a forma que você está agindo. Mude a maneira que você tem de se relacionar com ele. Porque aí sim coisas incríveis vão acontecer. Mas enquanto você ficar esperando que ele mude, as coisas não vão acontecer. Mude a maneira de se vestir dentro de casa, porque a nossa comunicação não é apenas uma comunicação do que eu falo ou do meu tom de voz, mas a nossa comunicação é como eu falo, como eu vou olhar pra você. Imagina se eu olhasse assim pra vocês hoje e gesticulasse minha musculatura da face, estivesse assim. Ai, gente, sabe o que é? A gente vai ter uma live hoje sobre comunicação. Com certeza você vai conseguir mudar o seu casamento, tá? É possível mudar o casamento. Você vai acreditar no que eu tô falando desse jeito? Não! Então não é o que, mas como. Não é só o que, mas como. Eu tenho que atrelar o que com o como e onde. Essas três coisas para uma comunicação saudável no seu casamento, sabe? Tudo isso é necessário. Não adianta que eu falar assim, ai, você é tão feia. Vai adiantar? Eu falei o como, do jeito, né, do jeito que deveria ser falado, mas as palavras não foram corretas. Então, você é tão linda. E se eu disser você é tão linda em um lugar onde as pessoas estão precisando de ajuda, em um lugar ruim, um lugar que não tem nada a ver, vai funcionar? Não, porque tem que ter o clima, tem que ter onde. Então aprenda essa tríade, tenha essa sensibilidade que eu sei que você tem, aplica isso e você vai ter resultados incríveis no seu relacionamento. Mas para isso é necessário se limpar lá do primeira coisa que eu falei sobre a forminha, quais são as suas peças, as peças dele para que vocês possam montar o de vocês e você possa se livrar da sua bagagem, se livra da sua bagagem, se livra dos seus traumas, daquilo que você acha que é verdade, das coisas que, enfim, te magoam, para você criar um novo modelo, uma nova história e assim poder realmente trilhar um relacionamento de sucesso. É isso, meninas. Muito obrigada aqui pela companhia de vocês. Eu vou estar colocando nos stories sobre o desafio que a gente vai fazer de 7 dias antes do ano acabar. Um beijo, Liliane. Um beijo, Viviane. Laís, eu não sei quem é essa aqui que tem só uma sigla. Meninas, vocês são maravilhosas. Foi bom demais estar aqui com vocês, viu?